Imagina uma coisa comigo, nos anos 90, Nintendo, Sega e depois Sony brigavam para ser o melhor videogame da sua sala. Cada console tinha jogo que você só encontrava ali. Hoje, já em 2026, Xbox lança jogo em tudo quanto é lugar. PlayStation tá indo pro PC e a única que ainda segura exclusivo de verdade é a Nintendo. Só que essa paz pode estar prejudicando a indústria e principalmente a gente que joga. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para lembrar como era a guerra dos consoles lá nos anos 80 e 90 e comparar com o que está acontecendo agora. E no final eu vou te mostrar porque esse fim dos exclusivos pode não ser essa maravilha toda que parece. Então já faz o seguinte. Se você é da época das locadoras, das revistas de dica e das discussões de recreio sobre qual console era melhor, Super Nintendo ou Mega Drive, já deixa o like aí porque esse vídeo é pra gente que viveu essa parada na pele. Quando a guerra começou? Cara, quando você pensa nos anos 80 e 90, você lembra das locadoras e parecia que tinha dois mundos diferentes lá dentro. De um lado os nintendistas, com Nintendinho, depois Super Nintendo, Mario, Zelda, Metroid. Do outro a galera da Sega, com Master System, Mega Drive, Sonic, Alex Kidd, Streets of Rage. Cada console naquela época tinha uma personalidade. Na hora do recreio tinha um moleque do Mega que zoava o do Super Nintendo porque Sonic era mais rápido, mais radical. E o cara do Super Nintendo devolvia dizendo que o Mario era muito mais criativo. Era revista comparando gráfico, som, jogabilidade, comercial na TV tirando sarro do outro. E aí entra um ponto importante. Essa guerra não era só marketing. Ela era um motivo para as empresas continuarem a criar jogos e consoles cada vez melhores. Se a Nintendo fazia um chip novo para melhorar gráfico, a Sega tinha que responder, sei lá, fazendo um controle diferente, mais confortável. Aí a Nintendo tinha que pensar em algo para não ficar para trás, isso nunca acabava. E quem ganhava essa briga? A gente, porque cada decisão errada de uma empresa era a chance da outra melhorar. E isso transbordava direto nos jogos que chegavam pra gente. Como essa guerra beneficiava a gente. Para explicar melhor esse benefício, vamos dividir isso em três coisas que a gente sentia direto naquela época, mas sem perceber. Número 1, jogos realmente exclusivos. Se você queria jogar Mario, era a Nintendo. Se você queria jogar Sonic, era a Sega. Simples assim. E mais tarde, PlayStation virou sinônimo de RPG mais adulto, mais sombrio. O catálogo de cada console era diferente porque as empresas precisavam ter algo único para te convencer a escolher elas. Número 2, inovação forçada. Lembra quando apareceu o chip Mode 7 no Super Nintendo e de repente F-Zero, Mario Kart traziam aqueles efeitos de 3D falso que deixavam a gente de boca aberta? Ou quando o Mega Drive enfiava adaptador, chip, fazia milagre para rodar jogo que teoricamente nem devia rodar ali? Tipo o chip SVP do Virtua Racing que capacitava o Mega Drive a gerar polígonos e mais tarde o Sega 32X. Isso era guerra e ninguém queria ficar para trás. Número 3, foco no jogador. A empresa estava o tempo todo pensando como fazer para a gente escolher o seu console e não o do concorrente. Então mais jogos bons, mais jogos exclusivos. Tinha erro? Claro que tinha, cara. Mas a disputa puxava qualidade para cima. Hoje com o patch no dia 1, parece que algumas empresas se sentem mais à vontade de lançar jogo sem estar 100% redondo. Na época do cartucho, se viesse bugado, já era. Então a pressão para caprichar desde o começo era muito maior. Mas comenta aí embaixo qual era o teu lado nessa época. Nintendo, Sega ou se você é um pouco mais novo, PlayStation ou Xbox? A virada, da competição à camaradagem. Aí o tempo passa, chega o PlayStation dominando os anos 90, entra o Xbox nos anos 2000, Nintendo vai para caminhos mais diferentes com o Wii, DS. Ainda tinha identidade, ainda tinha briga. Só que pouco a pouco a conversa mudou. Os consoles deixaram de ser mundos diferentes e hoje em dia começaram a virar caixas que rodam os mesmos jogos. A Xbox começa a lançar tudo no PC e outros consoles. PlayStation começa tímido, mas depois joga exclusivos no PC também. Hoje a gente vê jogo que era símbolo de um console indo parar em outro. Tipo Gears of War Reloaded, que também saiu para o PlayStation 5 e PC. Quem ainda tenta manter um ecossistema mais fechado com cara própria é a Nintendo, o lado negativo do fim dos exclusivos. Agora vem a parte crítica, e é aqui que talvez você comece a olhar diferente para esse papo de fim da guerra dos consoles. Porque assim, eu sei que parece ótimo você poder jogar tudo em qualquer lugar, e tem um lado bom nisso, não vou mentir.
mais acesso, mais gente jogando, mas a identidade dos consoles está sumindo. Antes você olhava para o Super Nintendo e sabia que ali tinha uma pegada, sei lá, muito RPG, muito plataforma, muito jogo com cara de Nintendo. Mega Drive, jogos mais rápidos, trilha sonora mais agressiva. PlayStation, RPG cinematográfico, jogos mais adultos. Hoje, se Forza, Call of Duty, Gears of War estão em tudo, qual é a cara do Xbox? Qual é a cara do PlayStation? Então agora eles têm menos motivo para inovar de verdade. Se eu posso lançar o mesmo jogo em tudo quanto é lugar, por que eu vou gastar tempo e dinheiro, sei lá, para criar algo que usa uma função maluca de um controle específico ou uma peculiaridade de um hardware? Na época do Wii, por exemplo, você tinha jogo que só existia por causa do movimento. No DS, só por causa da tela de toque. Isso é arriscado? Isso dá trabalho? Mas é isso que empurra o mercado. A indústria está ficando mais comum. Quando todo mundo compartilha tudo, a briga deixa de ser quem faz o melhor jogo e vira quem te prende no melhor serviço, na melhor assinatura. E aí você deixa de ser fã de um console e vira assinante de um pacote. Eu lembro que como a gente não tinha grana para ter todos os consoles, a gente tinha que escolher pensando nos jogos exclusivos. Tinha paixão envolvida, tinha discussão, tinha aquele jogo que você jogou uma vez na casa de um amigo e se apaixonou. Hoje, com tudo indo para todo lugar, a gente ganha acesso, mas perde um pouco dessa magia. A Nintendo como o último gladiador. E aí entra a Nintendo. Muita gente reclama. Ah, a Nintendo é fechada demais, cobra caro, não baixa preço. Sem querer defender, mas olha o outro lado. Mario, Zelda, Splatoon, Animal Crossing, Pikmin continuam sendo experiências que você associa direto à marca. O Switch 2, mesmo com toda a limitação de hardware, ainda tem coisa que só funciona ali por causa da forma como o console foi pensado. A Nintendo erra? Claro, toda empresa erra. Mas justamente por proteger tantos exclusivos, a Nintendo ainda mantém uma identidade muito forte. Você sabe o que esperar de um console da Nintendo. E mesmo que você tente negar, esses jogos vendem console demais. Enquanto isso, a linha entre Xbox, PlayStation e PC fica cada vez mais estreita. E mais uma vez, não é passar pano para a Nintendo, é defender a ideia de proteger a identidade de franquias exclusivas. Bom, mas agora eu quero saber de você. Você acha que o fim da guerra dos consoles é bom ou ruim para os jogadores? Você prefere essa paz de hoje, com tudo saindo em todo lugar, ou sente falta daquela época em que cada console era um mundo diferente? E se você curte esse tipo de papo mais nostálgico, misturando passado e presente dos games, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e nostálgico para você. E antes de terminar, eu desejo a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês e que consigam alcançar tudo o que estão buscando. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!